Oi pessoal, o resumão de livro de hoje é sobre o livro Educação de Corpo Inteiro, Teoria e Prática da Educação Física, do João Batista Freire. Introdução. Principal característica da criança é a intensidade da atividade motora e a fantasia. Para o sistema escolar, a criança é submetida à imobilidade, demonstrando que para aprender é preciso estar imóvel e em silêncio. A criança passa os 5 primeiros anos de vida se movimentando com total liberdade. Chega à escola e é subitamente amarrada e amordaçada. E com isso vêm as perguntas. Só se aprende sentado e em silêncio? A restrição ao movimento ajuda no aprendizado? Uma sociedade que quer ser livre não deve conceber uma educação que restringe a liberdade. O mundo infantil é repleto de movimentos, jogos e fantasia, e crianças são especialistas em brincar. No aprendizado, deve haver os momentos de imobilidade, porém têm de ser interessantes para a criança. Corpo e mente integram um único organismo. Ambos devem ir à escola. O corpo não serve apenas para transportar a mochila. Capítulo 1. Pedagogia do movimento na escola de primeira infância. Um nome inadequado. Atualmente, a pré-escola prepara as crianças para a escola. Porém, isso é reduzir o papel da pré-escola. A pré-escola é um período de fantasias e os movimentos corporais ocupam todo o tempo da criança. Busca de conhecimento não é preparação para o futuro, é sim para o aqui e o agora. Para Madalena Freire, o ato de conhecer é tão vital como comer ou dormir, e eu não posso comer ou dormir por alguém. Assim, busca do conhecimento não é preparação para nada, e sim vida aqui e agora. É sugerido a troca do nome pré-escola para primeira infância ou o antigo jardim de infância. Os pais deixam seus filhos na pré-escola apenas para que sejam alimentados e que cheguem ao primeiro ano do ensino fundamental alfabetizados. Atividade corporal e brinquedo. Quanto mais nova é a criança, mais individual e autocentrado é seu brinquedo. É centrada nela mesma, constrói sua realidade, adquirindo noções espaciais, temporais e do próprio corpo, diferenciando dos objetos ao seu redor. Não se deseja que a autocentração chegue à segunda infância. Não estabelece relações de grupo, por isso centra seu brinquedo em sua própria atividade. Piaget chama essa autocentração de egocentrismo, que é uma incapacidade de se colocar no lugar do outro. A escola, dando liberdade de movimento à criança, aos poucos ela se socializará e estabelecerá relações com seus colegas. Muitas escolas piagetianas só levam em conta a alfabetização. Porém, os outros aspectos do desenvolvimento, como o social e o motor, passam longe. Emília Ferreiro concordaria que não vale o esforço de alfabetizar se o aprendizado não for significativo, e esse significado depende de uma ação corporal. Entre os sinais gráficos de uma língua escrita e o mundo concreto, existe um mediador chamado de ação corporal. Para educadores, a alfabetização se aprende desde sempre, mesmo sem o professor. A elaboração da escrita e leitura não deve ser precoce, e sim uma consequência da ação corporal. Mesmo assim, a escola ignora o jogo. Cada vez mais, as crianças aprendem pelos meios de comunicação que têm muito mais influência nelas. A educação física e o jogo não são as soluções para os problemas pedagógicos, mas devemos valorizá-los e torná-los significativos no processo de desenvolvimento infantil. O desenvolvimento motor.
Papel da educação física na educação infantil. João Batista Freire é contra a descrição de movimentos, ou seja, a padronização desses movimentos. É a favor da manifestação dos esquemas motores, que são movimentos construídos pelo sujeito em cada situação e que depende de recursos biológicos, psicológicos e das condições do meio em que vive. Para Piaget, esquema motor são esquemas de ações, o que numa ação é transponível, generalizável ou diferenciável de uma situação à seguinte, ou seja, o que há de comum nas repetições da mesma ação. O ser humano não basta por si só, parte do que ele precisa está no mundo fora dele. Manuel Sérgio diz: o homem é um ser carente, pois lhe falta parte do que precisa para compor a vida. Nem sequer para o simples fato de respirar ele se basta. É desejável que todos tenham habilidades bem desenvolvidas, mas corre-se o risco de destacar o ato motor como se ocorresse unilateralmente. Não se enquadra crianças em padrões de movimento. Habilidades motoras precisam ser desenvolvidas nos pontos de vista cognitivo, social e afetivo. Educação física não deve se tornar uma disciplina auxiliar das outras, e sim integrada a elas. Brinquedo e jogo são extremamente importantes, aliado ao conhecimento que a criança já traz, garantem o interesse e motivação delas, facilitando o trabalho do professor. Uma viagem chamada vida. Ao nascer, os movimentos são automáticos, reagem por reflexo na sucção e respiração. Os outros movimentos são espontâneos, desorganizados e difusos. O contato com o seio da mãe é a primeira forma de conhecimento que ela estabelece com o outro. Lapierre e Alcouturier dizem: cercada pelo líquido amniótico que está na mesma temperatura de seu corpo, constantemente atravessada pelo fluxo sanguíneo da mãe, a criança vive num estado de indiferenciação total. Ela é parte do corpo da mãe. O traumatismo vai arrancá-la brutalmente desse estado de plenitude funcional. Para Vallon, a necessidade de depender da mãe, que resulta da sua própria inaptidão para satisfazer por si própria as exigências mais essenciais de sua vida, determina na sua evolução uma orientação que é capital para a explicação do que se tornou a humanidade. Após alguns meses, o ato de sugar torna-se intencional. Para Lebouche, um dos primeiros sinais de atividade cortical que vai desencadear atividades intencionais chama-se jogo das mãos, mãos à boca e olhar os dedos. A intenção é um indício de que o córtex cerebral está amadurecendo. Antes do surgimento da linguagem verbal, a criança já pode andar, girar, saltar, bater, correr, ver e ouvir. Daí para frente, para viajar, a criança precisa criar recursos simbólicos para ampliar limites. Símbolo é representar mentalmente qualquer ação que realize. A tarefa fundamental da escola é promover o fazer em conjunto ao compreender. Até aqui, os recursos foram exclusivamente sensório-motores, sentimentos, emoções, relações. Depois, o ato motor não passará de adaptação de um esquema motor já construído de antemão. Teóricos afirmam para o cuidado especial para que habilidades motoras sejam desenvolvidas em cada etapa da vida, de acordo com modelos resultantes de pesquisas. Padrão de movimento é decorrência de necessidades adaptativas no início da vida. Antes de ser padrão de movimento, é a expressão da inteligência não verbal. Entretanto, J.B. Freire pensa que uma má qualidade motora não deve desencadear ações educativas ou terapêuticas que desconsiderem a história da criança no seu meio. Se o padrão de movimento dessa criança não se enquadra, existem muitos motivos que devem ser analisados. Diferenças étnicas, culturais e sociais impossibilitam essa padronização nas crianças.
O esquema motor. Observando uma criança muito pequena ao pegar objetos, percebemos que com alguns objetos o êxito é imediato e com outros há uma sucessão de fracassos até que se obtenha um bom resultado. Cada assimilação exige uma acomodação. O surgimento da linguagem. Até o surgimento da linguagem, os esquemas motores devem ter sido estruturados. Estruturam-se antes porque envolvem funções biológicas menos sofisticadas. Inteligência não é um elemento exclusivamente racional, pois antes que surjam as primeiras representações mentais, já se manifestam um nível elevado de inteligência corporal. O ato de falar também é uma ação motora. A linguagem é fundamental para um nível cada vez mais elevado de pensamento e para a estruturação de outros atos motores. Não podendo falar, a criança se utiliza de movimentos. Quando alguém pensa demais, não se cansa teoricamente, e sim fisicamente. Pensar seria então uma atividade corporal. Os períodos de desenvolvimento infantil. J.B. Freire se orienta por Piaget, Vallon e Vygotsky, que consideram a atividade motora como um meio de adaptação, de transformação, de relacionamento com o mundo. Não será apenas pelo nosso esforço pedagógico que se definirão os padrões de movimento, mas também pela adaptação do homem ao mundo e pela construção da cultura. Ao nascer, a criança é caracterizada por atividades automáticas reflexas. Se parecem mais com crises motoras do que com movimentos orientados. Essa etapa Lebouche chama de corpo submisso. Vamos lá, pessoal, sobre essa expressão corpo submisso. Eu já falei sobre ela num vídeo aqui no canal, um vídeo chamado As Etapas do Esquema Corporal do Lebouche. Quem quiser saber mais sobre isso, dá uma olhadinha no vídeo do canal, Etapas do Esquema Corporal do Lebouche. Mas sem me alongar muito, essa expressão corpo submisso, ela não existe nos livros do Lebouche. Não é mencionado em nenhum momento corpo submisso. Eu só coloquei aqui porque está no livro do João Batista Freire, Corpo Submisso, citando o Lebouche, mas se vocês forem procurar no livro, não tem essa expressão corpo submisso como etapa. O máximo que é falado no livro do Lebouche é corpo fragmentado, mas essa não é uma expressão do Lebouche, é uma expressão do Lacan. Lembrando que eu não sou o dono da razão, a decisão de usar corpo submisso como etapa do Lebouche é de cada um, é pessoal. Então fica a critério de vocês. Passados os primeiros meses de vida, começam a aparecer os movimentos intencionais. Lebouche chama essa etapa de corpo vivido. Para Piaget, quando a criança liberta-se dos automatismos, dá-se lugar ao aprendido, ou seja, aparece o comportamento inteligente. Os esquemas motores correspondem às representações mentais. Para adaptar-se ao mundo, resolver problemas, a criança constrói movimentos específicos dirigidos para um fim e orientados por uma intenção. São os esquemas de ação. Para Piaget, o primeiro período de vida da criança, que vai do nascimento até o surgimento da linguagem, é chamado de sensório-motor e chamada também de fase de latência. Há 3 estágios nessa fase: os reflexos, a organização das percepções e hábitos e inteligência propriamente dita. Surgindo a linguagem, entra-se no período chamado de pré-operatório, chamado também de intuitivo ou simbólico. Surge o símbolo, a representação mental nas atividades da criança. Para Lebouche, surge a função de interiorização na criança, que é conscientizar-se de aspectos de seu corpo e exprimi-los verbalmente através do símbolo. A partir daí, a criança se vê em condições de igualdade com o mundo e Piaget denomina essa fase de operatório concreto.
Passa de um estado que é o centro de tudo para um organismo que se relaciona com os outros, tarefa coletiva. Início da cooperação e do raciocínio lógico. A linguagem da criança está socializada, favorecendo relações interindividuais. Último período, denominado por Piaget, chama-se operatório formal, chamado também de hipotético dedutivo. Começa na adolescência e o introduz no mundo dos sistemas e teorias. Rompe barreiras da realidade concreta e se interessa por problemas hipotéticos. Piaget diz, sem a relação com a realidade vivida no dia a dia, ou por aqueles que antecipam com uma ingenuidade desconcertante as situações futuras do mundo. A formação do símbolo ocorre entre o primeiro e o segundo ano de vida. Para Piaget, símbolo é uma representação mental de objetos do meio externo. Representações mentais são construções que exigem coordenações semelhantes às que garantem as condutas motoras. Para Piaget, um pensamento é uma representação mental de um esquema motor. Há uma diferença básica entre pensamento e ação física. Em pouco mais de um ano, estruturou-se todos os mecanismos motores, o que equivale à construção do real. Muitos anos serão necessários para estruturar um pensamento que permita compreender esse real. Para Piaget, o real constitui-se de 4 categorias: objeto, espaço, tempo, causalidade. Segundo Piaget, o real não existe para o sujeito no nascimento, mas é construído com a crescente coerência dos esquemas de assimilação. O mundo da fantasia é o mundo do faz de conta. É a viagem pela fantasia e ocorre durante a pré-escola. Qualquer objeto vira brinquedo, latinha vira bola, lençol vira uma casa, e os carentes de bem material são especialistas em transformar qualquer coisa em brinquedo. Korczak escreveu um livro chamado Como Amar uma Criança. Ele, como Makarenko, fazem do amor um instrumento pedagógico. Brinquedo só vira brinquedo quando cai nas mãos da criança. A escola deveria integrar o faz de conta da criança às atividades concretas do ensino. Na pré-escola, deve-se trabalhar noções de tempo, espaço e características físicas dos objetos. A partir disso, chega-se às lógicas de classificação, seriação e conservação, que deveriam ser ensinadas num corpo em movimento. Para Piaget, seriação é uma estrutura de pensamento que permite saber que um dado elemento, um número, um bastão, é menor que os posteriores e maior que os anteriores. Classificação é a compreensão que todo objeto pertence a uma classe particular, a qual inclui-se numa outra maior. A criança que brinca em liberdade, podendo decidir sobre o uso de recursos cognitivos para resolver problemas que surgem no brinquedo, chegará ao pensamento lógico para aprender a ler, escrever. Pré-escola não se prepara para a escola ou para a vida. Tem que ser comprometida em viver o presente. A criança é um ser do presente, ela não é um projeto do adulto. Segundo Rubem Alves, obriga-se a criança a se esquecer de seu próprio corpo, pois só assim ela se tornará adulta precocemente. Ter acesso ao símbolo é a mesma coisa de dizer que acesso à representação mental de suas ações. A criança começa a imaginar, refletir, raciocinar, acompanhado de um prazer que estimula seu exercício. Segundo Piaget, a inteligência é um recurso de adaptação ao mundo, seja do ponto de vista físico ou mental. Essa adaptação demanda esforço, resolução de conflitos e problemas. As crianças, para viverem sua fantasia, levam em conta a realidade. Há autores que consideram esse faz de conta uma deformação da realidade. Na primeira infância, não há deformação da realidade, porque ela ainda está sendo construída, pouco a pouco. Isso ocorre porque o adulto analisa a criança do ponto de vista do adulto. A escola não deveria treinar a criança para ser um adulto,
mas sim para a criança construir, reforçar as estruturas corporais e intelectuais. Durante o ato de imaginar, nada se interpõe à fantasia, mas durante a ação corporal que o acompanha, verifica-se uma busca de ajustamento ao mundo exterior, uma espécie de acomodação. Exemplo: criança brincando de arma pega um objeto que seja bem parecido com uma arma. Agindo corporalmente, os objetos, o tempo e o espaço têm de ser levados em conta pelas crianças, e isso vai garantir a ligação entre ela e a compreensão do mundo real. O brinquedo simbólico é muito rico para o desenvolvimento da criança. Muita coisa se modifica até que a criança adquira estruturas cognitivas que tenham complexidade suficiente para aprender e reproduzir as linguagens codificadas pela sociedade. E para essa construção, a matéria-prima está na atividade lúdica. Pode-se falar de uma compreensão corporal na medida em que os esquemas de movimento, independente de qualquer representação mental, são utilizados pelo sujeito para resolver problemas. No brinquedo simbólico, a ação vai e vem incessantemente, da ação ao pensamento, modificando-se em cada trajeto até que as representações possam se expressar de forma cada vez mais compreensível no universo social. A prática social não interrompe essas idas e vindas. Pelo contrário, sofistica cada vez mais as representações que o sujeito faz do mundo. Jogo dos opostos é fazer o contrário do que o professor falar. Apesar de não provocar a fantasia, provoca na criança outras formas de representação simbólica. A criança deverá referir-se ao oposto do que foi apresentado pelo professor, algo que não está no plano material, mas será evocado mentalmente. Brincando de trânsito, busca-se a ordem espacial, lateralidade, definir direções como direita e esquerda, trás e frente. A verbalização surge como peça importante do trabalho pedagógico entre professor e aluno. Segundo Lebouche, é por volta dos 4 anos que se firma a preferência lateral das crianças. O meio educativo pode influir na escolha da mão em determinadas tarefas. Exemplo: crianças com tendência a usar a mão esquerda acabam usando a direita na hora de escrever. O material pedagógico. A criança faz a história do lixo da história, segundo Benjamin. Lixo que a sociedade produz é brinquedo para as crianças. Variações de tamanho, cor, forma e peso serão sempre mais ricos. Pneus, caixa de papelão, latas, copos plásticos, bastões de madeira, garrafa PET, bola de meia, tampinha de garrafa, qualquer coisa pode ser brinquedo. J.B. Freire não concorda em classificar o homem em compartimentos como motor, afetivo ou social. Devemos compreender conceitos como interação, dialética e outros para uma perspectiva global e integral de homem. Desenvolver motricidade significa adquirir melhores recursos para se relacionar com o mundo dos objetos e das pessoas. A criatividade do professor. Promover o brinquedo, nunca deixar de dar aula por falta de material. Brinquedos de cores, formas, tamanhos e pesos diferentes e usar música. Jogo de construção. A partir dos 5 anos, vem chegando o final da primeira infância e a criança preocupa-se em realizar com exatidão as construções materiais dos jogos. Um ajustamento cada vez maior da realidade acontece. Jogos comprometidos com a realidade concreta e com o mundo social. Refinamento dos mecanismos de relações com o meio e com o próprio corpo. As descrições verbais das crianças passam aos objetos, procurando reproduzir da forma mais fiel possível as coisas imaginadas. O jogo de construção estabelece uma transição entre o jogo simbólico e o jogo social. O jogo evolui de um jogo de exercício para um jogo simbólico, depois para um jogo de construção, até chegar ao jogo social. O professor deve sempre conversar sobre as construções realizadas durante o jogo. A verbalização é uma forma de tomada de consciência. Orientações facilitam o desenvolvimento da noção de classificação e seriação
que são fundamentais no raciocínio lógico-matemático, que serão importantes na segunda infância. É importante brincar em grupo, cooperativamente, mas sempre haverá crianças que não querem participar de grupos. Outras vão ser extremamente solícitas. Segundo Clermont, uma situação de interações sociais que requer que os sujeitos coordenem entre si as suas ações ou que confrontem seus pontos de vista pode acarretar uma modificação subsequente da estruturação conjuntiva individual, ou seja, o crescimento de cada um dos sujeitos. O professor, durante o jogo, deve sempre conversar com seus alunos e, ao final, pedir uma explicação de cada construção, servindo como mediador ou desafiador. Seriação e classificação, noções sem as quais não se raciocina. Vem de relações corporais que a pessoa tem com o mundo, ou seja, interações com o mundo. No jogo de construção, a criança apresenta marcas de seu desenvolvimento em níveis elevados de sociabilização e cognição. A fantasia ainda permanece, porém consegue distinguir entre a fantasia e a realidade. Conclusão: de acordo com Chateau, brinquedo e jogo são excelentes recursos pedagógicos. Negar o brinquedo é negar a própria criança. O jogo na escola não deve ser o mesmo do jogo da rua. Deve ter objetivos educacionais e o principal deles deve ser facilitar a criança a tomar consciência de seu corpo e de suas ações. Mas afirma Chateau, a educação baseada unicamente no jogo seria insuficiente. Escola não é só jogo. Existe o trabalho, as atividades sérias também. Atividades sérias com as atividades descomprometidas. Não tratou-se aqui de tirar a importância do que é feito na pré-escola, e sim de questionar sobre o exagero da imobilidade. Hoje em dia, há crianças na primeira infância que sabem ler e escrever, mas não sabem correr, rolar, girar, saltar, dar cambalhota. A atividade da criança deve caracterizar-se por seu aspecto humano, buscando autonomia e liberdade. A escola deve buscar que a criança não só aprenda habilidades, mas que através delas possa se desenvolver. Como disse Vallon, a criança só sabe viver a sua infância. Conhecê-la cabe ao adulto. Capítulo 2. Pedagogia do movimento na escola de segunda infância. Quem deve dar aulas de educação física? Há discussões acerca de quem deva dar as aulas de educação física nos 4 primeiros anos do ensino fundamental. Um lado, profissionais de educação física formados. O outro lado, alega-se que é melhor para a criança o contato com apenas um professor. Não é o número de professores que fragmentará para mais ou para menos o conhecimento. O mais importante é o direito da criança à educação física e realizada com o profissional mais competente. Marchand diz: poderíamos dizer que cuidar do educador é muitas vezes a melhor solução para o problema da criança difícil. O que se pretende não é a permanência do sistema educacional existente, mas a substituição por outro que contemple a criança integralmente, indissociando corpo e mente. Independente de qual profissional, J.B. Freire defende um ensino competente que tenha seriedade e compromisso. A importância da educação física na escola de primeiro grau. Atos motores são indispensáveis na relação com o mundo e também na compreensão dessa relação. Não se passa do mundo concreto à representação mental sem o intermédio da ação corporal. Atividades e linguagem corporal na escola são diferentes das feitas fora dela. A escola tem que ser transformada em um mundo concreto de coisas que têm significado para a criança. E isso só pode ser feito com indivíduos ativos, dinâmicos, conscientes, transformadores. Educação do movimento ou educação pelo movimento. Educação pelo movimento é a expressão que Lebouche usou em seu livro.
Visto assim, o movimento é um instrumento para facilitar a aprendizagem de conteúdos ligados ao aspecto cognitivo. Já a educação do movimento é educar a movimentação, a dinâmica. E o relaxamento e a brincadeira da estátua não é educação física? Devemos pensar numa educação para o não movimento, educação física que o não fazer seja tão importante quanto o fazer. A inteligência corporal, componente fundamental no processo de adaptação do homem ao seu ambiente, é um saber fazer que permite realizar uma infindável quantidade de ações sem que o raciocínio tenha que intervir. Educação corporal é um dos objetivos da educação física. Pode-se falar também em educação do movimento, uma vez que melhoramos e coordenamos os movimentos. Pode-se falar também em educação pelo movimento, uma vez que movimentos produzidos servem de base para outras aquisições mais elaboradas. Infelizmente, o que se tem visto é a educação para o movimento, onde as habilidades são os objetivos finais. Para J.B. Freire, o termo correto seria educação de corpo inteiro, que seria um corpo em relação com outros corpos e objetos no espaço. Educar corporalmente é também o não movimentar, o não fazer. Atividades utilizando materiais. O professor deve sempre utilizar atividades corporais provenientes da cultura da criança. O professor não deve dar soluções prontas para a criança, mas fornecer pistas que facilitem a resolução de questões. O professor deve procurar desequilíbrios de acordo com o nível da criança. Na primeira infância, a criança apresenta características cognitivas que levaram Piaget a chamá-las de pré-operatórias. A partir da segunda infância, a criança, de posse de mecanismos que lhe possibilitam representar o mundo sem se sentir o centro de tudo, é capaz de compreender de forma lógica suas relações. A representação fantasiosa será superada por uma representação mais comprometida com a realidade concreta. A socialização e a necessidade de trocas com o meio estão crescentes. Isso dá um novo significado ao brinquedo. Não devemos dar soluções prontas, mas fornecer pistas que levem a elas. Só se aprende o que é novo. É desse material não conhecido que se alimenta o aparelho cognitivo, tanto corporal quanto mentalmente. Devemos provocar desequilíbrios desde que sejam compatíveis com o nível das crianças. Na estabilidade não há desenvolvimento. Conclusão: a criança compreende aquilo que vive, que concretiza na sua ação. Materiais variados permitem à criança vivenciar e tomar consciência da realidade concreta, transformando o real em função de suas necessidades. Capítulo 3. Como começar? Por onde ir? Começar pelo próprio conhecimento da criança, como dizem Ferreiro e Teberovsky, com relação à alfabetização. Segundo Ferreiro e Teberovsky, não se trata de transmitir um conhecimento que o sujeito não teria fora do ato de transmissão, mas sim de fazer-lhe cobrar a consciência de um conhecimento que o sujeito possui. A criança é especialista em brinquedo. Por que não usar seu conhecimento em benefício ao ensino? A cultura infantil está longe de ser uma simples cópia do modelo adulto ou da indústria das comunicações. Segundo Fernandes, a transmissão de cultura popular é conservadora, pois pode atuar contra inovações e progressos, e garante a preservação de um patrimônio indispensável à sobrevivência da identidade cultural de um povo. As atividades culturais infantis são espaços livres de pressões adultas. Antes de se comparar o nível das habilidades motoras aos modelos teóricos, deve-se levar em conta: cada conduta motora tem uma história e o conhecimento corporal e intelectual deve referir-se a um contexto do mundo vivido, experiências concretas.
Quanto ao aspecto cognitivo, deve-se levar em conta o saber corporal, que é a base de toda cognição e fundamental na ação humana por toda a vida. Quanto à estruturação do pensamento, é complexo o esquema de transformações que vai do ato corporal ao pensamento. Hoje em dia, as crianças aprendem mais pelos meios de comunicação do que pelo seu círculo social. Antes se falava, aprendi na rua. Hoje, não mais, pela violência, pela falta de espaços públicos. A melhor maneira de se garantir que a educação escolar e familiar preserve o vínculo entre o conhecimento adquirido e a realidade concreta consiste em não negar os recursos da comunicação moderna e aprender a usufruir deles, da TV e da internet. Walter Benjamin diz: os brinquedos são tanto mais autênticos quanto menos o parecem ao adulto. Ou seja, a indústria faz os brinquedos cópias dos reais para que não pareça possível brincar com eles. Os brinquedos industriais são pesquisados pela criança. Se fornecerem a fantasia a elas, sobreviverão. Caso contrário, serão descartados dentro de uma caixa. Uma proposta pedagógica deve estar no nível do desenvolvimento da criança. Uma boa proposta é aquela que a criança vacila na dificuldade, mas se sente motivada a superá-las, garantindo estruturas necessárias para níveis mais elevados de conhecimento. Capítulo 4. A respeito do jogo. Para Piaget, o jogo é um caso típico das condutas negligenciadas pela escola tradicional, dado o fato de parecerem destituídas de significado funcional. Para a pedagogia corrente, é apenas um descanso ou o desgaste de um excedente de energia. Mas esta visão simplista não explica nem a importância que as crianças atribuem aos seus jogos e muito menos a forma constante de que se revestem os jogos infantis, o simbolismo ou a ficção. Piaget verificou em suas pesquisas de desenvolvimento da inteligência que jogos ou brinquedos podem ser de 3 tipos: jogo de exercício, jogo simbólico e jogo de regras. Jogo de exercício, ato já conhecido, mas seu uso era desnecessário, feito por puro prazer, única forma de jogo no período sensório-motor. Jogo simbólico, pode-se fazer de conta aquilo que na realidade não foi possível, pode-se resolver conflitos e realizar desejos que não foram possíveis em situações não lúdicas. E jogo de regras representa as coordenações sociais para viver em sociedade. Regularidade imposta pelo grupo e sua violação representa uma penalidade. Para Piaget, a regra é uma regularidade imposta pelo grupo e sua violação representa uma falta. Todas as formas de jogo aparecem com maior ou menor predominância em todos os momentos da vida. A aquisição de uma nova forma de jogo não exclui as anteriores. O jogo social, caracterizado pelas regras firmemente estabelecidas pelo grupo, é a forma mais avançada e complexa de jogo. O jogo de construção, que seria uma quarta etapa de Piaget, na opinião de J.B. Freire, assinala uma transformação interna na noção de símbolo. Tais jogos representam uma transição entre o simbólico e o de regras. Como diz Piaget, há meio caminho entre o jogo e o trabalho inteligente, ou entre o jogo e a imitação. A maior preocupação dos professores é com os jogos simbólicos e de regra. Sobre a concepção de jogo, J.B. Freire diz que o jogo infantil não constitui uma forma pura de assimilação, descomprometida com a realidade. No contexto escolar, o jogo proposto como forma de ensinar conteúdos aproxima-se muito do trabalho. Não se trata de um jogo qualquer, mas de um jogo transformado em um instrumento pedagógico. Capítulo 5. Cognição. A criança, possuidora de raciocínio operatório concreto, é um viajante experimentado. Consegue ir do ponto de chegada ao ponto de partida e novamente ao de chegada,
prestando atenção em todo o caminho. Pensar é ter paciência de ir e vir por um caminho viajado tantas vezes quanto forem necessárias para se compreender a ação vivida. Pensar se aprende pensando, quanto mais vezes, melhor. A criança não toma consciência apenas dos meios materiais da ação, mas também dos próprios meios intelectuais, o que se percebe em Piaget em expressões tais como "eu percebi que", "eu disse comigo, então tive uma ideia". Tomada de consciência pode evocar a imagem de alguém voltando-se para dentro de si. No entanto, J.B. Freire entende que ela emerge de uma relação na qual o foco da consciência dirige-se igualmente para o interior do sujeito e para o objeto de sua relação, ou seja, tomar consciência de si, ao mesmo tempo tomar consciência do mundo em volta. Piaget é quem levanta essa questão. Conclusão: qualquer atividade escolhida que faz parte da cultura infantil será significativa para ela. Quem faz é o corpo e quem pensa também é o próprio corpo. Produções físicas ou intelectuais são produções corporais inteiradas com o mundo. O aspecto diversão deve ser levado em conta, porém as atividades devem ser escolhidas porque o professor é capaz de compreender seus efeitos na aprendizagem. Laurence diz que deixar-se divertir passivamente constitui o contrário do jogo, que é a quintessência, o essencial, daquela atividade criativa sem a qual não pode substituir a verdadeira humanidade. J.B. Freire concorda com Vygotsky quando diz que o desenvolvimento é resultado das relações do indivíduo com o meio. Para esse autor, a aprendizagem é um fator de desenvolvimento. Zona de desenvolvimento proximal é a próxima zona de desenvolvimento que a criança atingirá, cabendo ao professor facilitar o acesso da criança. Segundo Vygotsky, nunca consideraram a noção de que aquilo que a criança consegue fazer com a ajuda dos outros poderia ser muito mais indicativo de seu desenvolvimento mental do que aquilo que consegue fazer sozinha. O que Vygotsky disse é próximo do que acontece fora da escola com as crianças. Para Vygotsky, aprender é um aspecto necessário do processo de desenvolvimento das funções psicológicas, culturalmente organizadas e especificamente humanas. Daí que, para Vygotsky, a criança deva receber pistas para a resolução de problemas, ou seja, questões parcialmente desconhecidas. Capítulo 6. Motricidade. Segundo Manuel Sérgio, o homem em si e a partir de si está dotado de uma orientação e de uma capacidade de intercâmbio com o mundo, e toda sua motricidade é uma procura intencional do mundo que o rodeia para realizar-se. Isto é que está faltando na educação física: privilegiar o humano, enxergar o movimento carregado de intenções, sentimentos, inteligência, erotismo. Numa educação física humanista, não há por que desenvolver habilidades que não sejam significativas, que sejam uma promoção de relações do sujeito com o mundo, de modo a produzir ações que o tornem cada vez mais humano e testemunha do mundo em que vive. Segundo Ries, Targa e Cetineri, o movimento natural é o ato motor voluntário realizado pelo homem, adquirido e aperfeiçoado no processo de sua adaptação ao meio ambiente. Citando Ebert, tais autores mencionam como movimentos naturais a marcha, a corrida, o salto, o quadrupedar, o trepar, o nadar, o transportar, o lançar. Para Ebert, há 38 classificações diferentes para a palavra movimento, e para Harrow há 10 classificações. Toda aprendizagem deve ser significativa. A inserção das situações pedagógicas num contexto de significações para a criança seria mais adequada que a mera exercitação de movimentos isolados. Segundo Huizinga,
A vida social reveste-se de formas suprabiológicas que lhe conferem uma dignidade superior sob a forma de jogo, e é através deste último que a sociedade exprime sua interpretação da vida e do mundo. Para aumentar a força de uma criança para saltar, não se deve forçá-la a realizar saltos exaustivos que poderiam provocar lesões. Inseridas nos brinquedos, as atividades de saltos são muito mais seguras e proveitosas. A força do salto é uma das condições básicas para correr com mais velocidade. Treinar saltos implica em treinar velocidade de deslocamento em corrida. As variações motoras existem justamente para que os esquemas motores e mentais sejam utilizados em situações diversas. A repetição exaustiva não estimula o desenvolvimento. Conclusão: J.B. Freire não identifica a educação física com a aprendizagem motora. Primeiro, porque não acredita numa aprendizagem que não seja significativa, isto é, que não esteja vinculada ao contexto concreto da vida das crianças, de sua cultura, de sua sociedade. Segundo, porque a educação física deve ser uma área de promoção humana. Ser humano é mais do que movimentar-se, é estabelecer relações com o mundo de tal maneira que se passe do instintivo ao cultural, da necessidade à liberdade, do fazer ao compreender, do sensível à consciência. Capítulo 7. A questão da competição. Um dia, pessoas ligadas a alguns setores da educação física começaram a apregoar a ideia de que eram indesejáveis atividades de competição. Negar o fator competição nos brinquedos e jogos é banir o desporto dos conteúdos da educação física. A competição não nasce no jogo, mas nele é representada. Se a competição assume na sociedade o caráter predatório que observamos atualmente, não é culpa do jogo e nem será suprimindo deste o aspecto competitivo que o problema será solucionado. Huizinga afirma a respeito da competição que ela possui todas as características formais e a maior parte das características funcionais do jogo. É possível que percebamos melhor a destrutividade da competição no esporte do que na vida em sociedade, mas é nesta que ela de fato destrói. O jogo e o esporte têm um caráter revelador que pode nos facilitar observar aspectos camuflados de nossas condutas. A competição, como atividade de jogo, sempre existiu. O que acontece é que a competição lúdica tem exercido funções importantes, como a de manter nas pessoas e sociedade uma característica que, na sua ausência, poderia nos ter custado a própria existência como espécie. Para Morri, os antepassados do homem, ao descer das árvores, competiam com os animais terrestres na busca por alimento. Darwin já dizia que todos os seres vivos estão expostos a uma rigorosa competição. Segundo Laurent, dificilmente se encontrará um campo da vida humana sobre o qual o impulso competitivo não influa. Ainda segundo Laurent, em última análise, pode acontecer que a tendência à competição, incontida e impossível de conter-se, termine por levar a humanidade ao suicídio coletivo. Ser competitivo é um recurso humano para estar no mundo. Não será a escola ou o jogo que mudará o curso da história. Não se pode negar na escola a existência na cultura infantil dos jogos competitivos, particularmente a partir da segunda infância, onde começam a surgir os jogos sociais. Suprimir das formas lúdicas elementos antiéticos e agonísticos, oposição e luta, característicos da competição, seria o mesmo que, segundo Huizinga, negar os fundamentos da civilização, porque o jogo é mais antigo e muito mais original que a civilização. Não se deve confundir o elemento competitivo contido no espírito humano e presente em todas as civilizações com as formas nefastas que a competição adquire em certos momentos de nossa sociedade atual. Enfraquecer a forma com que a competição se manifesta na sociedade atual é desejável,
mas sem negar à criança o direito de exercer sua cultura. Professores preocupados com o desenvolvimento das características humanas, ao invés de tentar eliminar o caráter competitivo dos jogos, deveriam compreendê-lo e utilizá-lo para valorizar as relações. Conclusão: Lohan se manifesta com indignação sobre quando a competição é exacerbada e envolve riscos. Nenhum amigo dos animais teria a crueldade de exigir de um animal os exercícios extenuantes que são exigidos de crianças que demonstram habilidades para um esporte. Para Chateau, pode-se perceber a passagem da brincadeira individual para a de competição. Se tratando de correr, pular, lançar, tudo pode ser jogo de uma criança isolada, mas se coloca duas crianças lado a lado, uma rivalidade nascerá. A competição exige a presença do outro. Nesse sentido, a competição ganha características de cooperação. Piaget descreve os jogos de regras como jogos de combinações sensório-motoras ou intelectuais, com competição dos indivíduos e regulamentados quer por um código transmitido de gerações em gerações, quer por acordos momentâneos. Vemos a competição como um elemento constitutivo da atividade lúdica da criança, que deve encaminhá-la para a cooperação. Capítulo 8. Socialização. Freud dizia que a educação deveria encontrar a exata medida entre a necessidade de realizar os desejos e as normas que regulam a vida em sociedade. É necessário que os educadores entendam a dificuldade que uma criança tem para se colocar no ponto de vista do outro. Numa educação voltada para a autonomia, a atuação do professor deve se tornar mais intensa e importante. Uma das diferenças básicas entre o comportamento social de crianças da primeira infância e as da segunda infância é que as de primeira infância se consideram o centro de todas as coisas. O homem é um ser social. Devemos levar em conta o tempo de maturação biológica, as coordenações espaço-temporais, a formação da imagem corporal, o desenvolvimento do pensamento, dos sentimentos e outras atividades cooperativas que não podemos esperar de crianças pequenas. Na segunda infância, exige-se do aluno que ele possa partilhar com os outros num nível bastante elaborado de sociabilização, mas não é a idade cronológica que determinará isso, mas as condições de vida. Segundo Fernandes, o indivíduo é preparado nos grupos infantis para passar suavemente da primeira para a segunda infância, desta para a adolescência, porque as aquisições são experienciadas concretamente. Grupos infantis são grupos de iniciação à cultura vigente e se apresentam como uma real antecipação à vida do adulto, ou seja, crianças brincam de serem adultos. Piaget, em O Julgamento Moral na Criança, diz que basta observar um bebê de 10 meses para notar a quantidade desses rituais que anunciam as regras dos futuros jogos. No jogo de exercício, segundo Piaget, anuncia-se a regularidade característica dos jogos sociais e do comportamento da segunda infância. Lebouche diz que desde o início do desenvolvimento psicomotor, inicia-se o processo de socialização, uma vez que o equilíbrio da pessoa só pode ser pensado pela e na relação com outrem. É na segunda infância que a regra é utilizada socialmente. O comportamento social, regulado por normas de convívio aceitas por um grupo, tem no espaço da atividade física, principalmente no jogo, um espaço privilegiado de manifestação. Entre os primeiros indícios de socialização e o jogo social de cooperação, existe uma intensa atividade de construção de regras que acompanha a criança desde o surgimento da linguagem até o final da primeira infância. Porém, obedecer essas regras não o faz um sujeito socializado. Essas regras têm uma conotação muito particular e não influencia a relação com os outros. A escola não colabora muito com a socialização,
Mantém regras incompreensíveis, além de impor tarefas individuais durante todo o tempo escolar. Exemplo de uma regra incompreensível para as crianças. Para se aprender, devemos ficar sentados numa cadeira. Elas não entendem e, por isso, a transgridem muitas vezes. Lebouche afirma que a maneira mais eficaz de levar um indivíduo a integrar-se num grupo é desenvolver primeiramente suas aptidões pessoais e consolidar sua imagem de corpo. Este conceito de Lebouche quer dizer que, para aprender, a criança não necessita estar imóvel, sentada e em silêncio. J.B. Freire refuta Lebouche. Para ele, a ocorrência de um fenômeno não leva necessariamente a outro, porque a imagem do corpo e aptidões pessoais não se desvinculam da integração com o grupo. Quando a integração com o grupo é insuficiente, as aptidões e a imagem corporal também o serão. Atividades em educação física que envolvem socialização. Piaget sobre construção de regras. O divertimento específico do jogo deixa assim de ser muscular e egocêntrico para tornar-se social. Para Fernandes, o interessante é que se trata do aspecto da socialização elaborado no seio dos próprios grupos infantis, ou seja, educação da criança, entre as crianças e pelas crianças. Exemplos de atividades: pedir que se organizem em grupo, propor jogos sem estabelecer regras. Conclusão: todas as discussões sobre regras entre crianças se resolvem através de consenso. Não há unanimidade nem votação. Piaget disse: não é a simples competição que constitui o motor afetivo do jogo. Procurando vencer, a criança se esforça, antes de mais nada, por lutar com seus parceiros, observando as regras comuns. Professor não deve ter medo da bagunça que se transforma em uma aula de construção de regras. Em todas as atividades deve haver espaço para autonomia, independência, cooperação. Educar para a democracia passa pelo respeito à criança. Se nas atividades os alunos não puderem discutir suas normas de conduta no período adequado para isso, que é mais favorável, não se pode afirmar que se educa para a democracia. Segundo Piaget, sobre regras do jogo de bolinhas de gude. Essas regras, com suas sobreposições e suas exceções, são sem dúvida tão complexas quanto as regras da ortografia corrente. A esse respeito, sentimos um certo vexame ao comprovar a dificuldade com que a pedagogia clássica luta para penetrar a ortografia em cabeças que assimilam com tanta facilidade o conteúdo mnemônico inerente ao jogo das bolinhas. É que a memória depende da atividade e uma verdadeira atividade supõe o interesse. Capítulo 9. Afetividade. A afetividade é o território dos sentimentos, das paixões, das emoções, por onde transitam o medo, sofrimento, interesse, alegria. Nas palavras de Lapierre e Aucouturier, corpos formalmente alinhados atrás de suas respectivas carteiras dão mais segurança que a agitação impulsiva desses mesmos corpos em movimento, cujo dinamismo tende a subtrair-lhes a autoridade. Professores em geral não possuem estrutura afetiva para suportar a relação com corpos livres em movimento. Aulas são sempre com medidas disciplinares para enquadrar corpos em movimentos estereotipados. O que fazer então se os professores não estão preparados para a orientação para a autonomia e liberdade? Ana Freud diz: acho que temos o direito de exigir que o professor tenha aprendido a conhecer e a dominar os seus conflitos antes de iniciar o trabalho pedagógico. Caso contrário, os pupilos funcionam apenas como material apropriado para desabafar neles as suas próprias dificuldades desconhecidas e irresolvidas. Em algum momento da vida escolar, iremos nos deparar com alunos extremamente agressivos. Ana Freud acha que, conseguindo ativar o desenvolvimento da libido atrasada ou perturbada,
produzirá automaticamente a mistura de agressividade e libido e vai-se por um fim às exteriorizações destrutivas. Na teoria psicanalítica, duas pulsões são fundamentais: a sexualidade e a agressividade. De acordo com Anna Freud, sexualidade serve à conservação, reprodução e ligação de vida, e agressividade à decomposição de ligações e destruição. A escola camufla manifestações agressivas da criança através de um complexo código de regras disciplinares, em que a punição é a meta final de quem o transgride. Foucault diz: esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade, utilidade, isto chama-se disciplina. Para Lapierre e Couturier, a agressão contra as demais crianças é a projeção, a recondução de um desejo de agressão ao corpo do adulto, do pai, da mãe, do educador. Segundo Lapierre e Couturier, a escola prioriza aspectos cognitivos, ignorando os afetivos. A agressividade aparece como uma procura e uma defesa da identidade. No momento em que a identidade for realmente adquirida, aceita pelo outro e não for mais ameaçada, a agressividade tende a desaparecer. Relembrando as palavras de Anna Freud, temos o direito de exigir que o professor tenha aprendido a conhecer e a dominar os seus conflitos antes de iniciar o trabalho pedagógico. Ser empurrado, agarrado, abraçado por crianças com piolhos exige um grau de disponibilidade corporal, condição indispensável para quem atua na educação infantil. Quando o material é o amor, um instrumento a perseverança e o tempero, a dignidade consegue-se realizar plenamente o seu trabalho. Byton diz que o futebol é um esporte extremamente afetivo, pois é uma atividade social que subordina a agressividade do esporte, contrariamente aos torneios patriarcais que subordinaram o esporte à agressividade, preparando o povo para a guerra. Byton diz também que o futebol conseguiu subordinar a agressividade ao esporte através da transformação da morte do inimigo no símbolo do gol. Opor a necessidade de preservar as funções instintivas do homem, especialmente enquanto informação, criança, ao domínio da razão, não levará o homem ao seu destino de ser humano. Uma humanidade não se constrói pela subjugação de um aspecto instintivo e racional a outro racional, mas pela harmonia de todos esses aspectos. Byton diz que praticamente todas as emoções humanas podem ser objeto de elaboração, aprendizado e controle durante o jogo. Para J.B. Freire, um elemento cultural de riqueza inestimável é o futebol, pois um movimento realizado acompanhado de significado simboliza a busca da agressividade, da amizade, da inveja, da humilhação, além do alimento da alma coletiva de um povo. Isto pode fazer sentido porque estará ligado à vida concreta e real cheia de significados. Capítulo 10. As relações entre a educação física e as outras disciplinas da escola. Nas escolas atuais, ainda se acredita que a educação física cuida do corpo e as outras disciplinas cuidam da mente, e que o espaço da educação física é somente a quadra, mostrando o descaso da escola com a educação motora. Piaget e Vallon demonstraram que o desenvolvimento humano depende fundamentalmente das condutas motoras. A educação física não pode ser uma disciplina auxiliar das outras. Pode até ajudar no aprendizado das outras, mas não como um fim, e sim como um meio. Mesmo considerando a interdisciplinaridade indispensável, a educação física deve justificar-se por si mesma. Todas as disciplinas devem identificar pontos comuns do conhecimento, e na dependência que corpo e mente, ação e compreensão possuem entre si. A educação física trabalha no plano da ação motora, mas quando a maneira de propor as atividades provoca tomadas de consciência, aquilo que era material torna-se conceitual. A educação física não precisa ficar se preocupando em servir as outras disciplinas. As coordenações motoras, conteúdo da educação física,
atuam sempre na formação do conhecimento, que alimenta a cognição, tanto quanto a afetividade e a socialização. Tornado consciente, esse conhecimento se refletirá na aprendizagem de conteúdos das outras disciplinas. Quando lê, escreve ou calcula, a criança mobiliza noções lógicas de pensamento, como classificação, seriação e conservação. A educação física trabalha em parte com essas noções e em parte com noções infralógicas como espaço e tempo, ou mais diretamente com a inteligência sensório-motora. Devemos prestar atenção quando uma criança erra repetidamente, como afirmava Emília Ferreiro, que para a linguagem verbal, a criança pode estar buscando uma regularidade e uma coerência na ação. Portanto, ela está no caminho certo e chegará a um bom resultado. Como afirma Piaget, parece difícil aceitar a ideia de que o desenvolvimento e a aprendizagem dependem de desequilíbrios. Afinal, a escola está acostumada com a ideia de ordem, estabilidade e certezas. Acontece que os desequilíbrios devem ser provocados na medida em que o nível de desenvolvimento da criança permite um reequilíbrio em direção a um nível superior. Destacando-se o professor que, na medida que preserva a autonomia da criança, lhe dá pistas, ajuda a resolver problemas, motiva sua ação, ensina a ser atenta com o que passa à sua volta e com elas mesmas. Uma educação física voltada para a autonomia da criança não reserva um papel secundário ao professor. Ao contrário, sua atuação será mais intensa e importante. Enquanto atividades motoras trabalham com a inteligência corporal, na medida em que, através do arranjo que faz de suas coordenações motoras, o sujeito dá conta dos problemas surgidos nas diversas situações, tanto quanto em sala de aula daria por conta dos problemas através da atividade mental. Por outro lado, há de se convir que o raciocínio usado nos problemas de ordem intelectual tem uma fonte. Essa fonte são abstrações que se retiram das coordenações das ações motoras. A criança, quando age com autonomia e liberdade suficientes para manter os êxitos da ação ou corrigir os erros, volta a atenção para o que fez, produzindo assim tomadas de consciência e elevando seu nível de compreensão das ações realizadas. Tal processo ocorre inclusive durante a própria atividade. Capítulo 11. A avaliação em educação física. A avaliação é o grande problema da escola atualmente. Na educação física, muitos professores avaliam apenas o aspecto motor. A criança deveria se desenvolver aprendendo aquilo que é necessário à sua formação, além daquilo que se adquire junto com a família, amigos, meios de comunicação, sem caracterizar sua atividade como corporal ou intelectual. Cavassini e Ossi sugerem a realização do teste sociométrico, que é uma medida de comportamento social, técnica de pesquisa usada para dar um quadro mais objetivo do relacionamento de um grupo. É feita através de questionário ou entrevista. Para J.B. Freire, as relações sociais na aula de educação física não podem ser avaliadas se não for levar em conta aspectos qualitativos, pois nem tudo pode ser medido. A questão da avaliação não é obter dados da criança, e sim saber como utilizá-los. Se as aprendizagens na área cognitiva, social, moral ou afetiva não comportam mensurações exatas, devemos deixar de avaliá-las? De forma alguma. Talvez com o auxílio de dados quantitativos como a sociometria, podemos ter uma ideia da aprendizagem da criança. Lituin e Fernandes caminham na linha tradicional e dizem que a atividade educativa deve ter objetivos que possam ser medidos. Mathews afirma que a avaliação implica julgamento, estimativa, classificação e interpretação, e é um processo contínuo, lidando com objetivos globais de educação. Ela é um termo mais abrangente que medição. Mathews diz que a medição é o principal veículo para se obter informação. Quanto maior a precisão na medição,
maior fidelidade ou confiança o investigador pode depositar nesses dados. Segundo Vallée, comportamentos observados numa avaliação objetiva são intelectual, psicomotor, afetivos ou emocionais e adaptação social. Já Singer e Dick dizem que no processo de analisar sistematicamente o produto, a aprendizagem do aluno, coloca-se os fundamentos, não somente para dar graus e diagnosticar o aluno, mas também para avaliar o processo, o ensino real. Na mesma linha, Flinchum propõe uma bateria de testes de habilidades motoras para crianças de primeira infância. A avaliação na educação física apresenta uma série de limitações. Se for instrumento quantitativo, logo percebe que a atividade humana é imensurável. Se for qualitativa, irá faltar objetividade. O professor não deve fixar-se em dados objetivos. Deverá também usar avaliação qualitativa, além de avaliar sua própria proposta pedagógica. Para J.B. Freire, há uma regra prática para avaliar tanto o professor quanto o aluno. Uma atividade sugerida que a maioria dos alunos não consegue realizá-la ou que consegue realizá-la facilmente não seria uma boa proposta. Se a atividade apresenta dificuldades, mas é viável para a maioria, ela é adequada aos alunos. O fato de conter dificuldades significa que há elementos um pouco além do desenvolvimento atual. São fatores de desequilíbrio que, após as reequilibrações, levarão o aluno para a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky. Não há duas crianças iguais, cada uma reagirá de um jeito particular. Umas encontrarão enormes dificuldades, outras facilidades. É importante não homogeneizar a classe. Crianças são diferentes no início e serão no final do processo educativo. Não devemos transformá-las em padrões estabelecidos. As oportunidades, as relações, os direitos é que têm que serem iguais, mas os gestos, os comportamentos, as opiniões não devem ser. Capítulo 12. Aspectos da legislação brasileira sobre educação física. Decreto Federal 69450 de 71 falava em 50 alunos do mesmo sexo e selecionados por nível de aptidão física. Uma evidência salta aos olhos. Nos períodos da política brasileira mais autoritária, a educação física esteve amparada legalmente do que em períodos democráticos. Porém, até hoje, a educação física não conseguiu se firmar como atividade imprescindível à formação do cidadão. Em 1983, Bosco da Silva levantou problemas de forma crítica em seu livro. 2 dispositivos desse livro chamaram a atenção sobre o decreto de 71, a separação entre meninos e meninas e o espaço do corpo em educação física. Separação entre meninos e meninas. Dentro da sala de aula, alunos ficam juntos, porém, na educação física se separam. Se justificaria se o objetivo da aula fosse rendimento. Outro argumento é de que crianças já se separam na rua. Manter essa separação estaria reforçando preconceitos e discriminações. Outro argumento é sexual. A sexualidade da criança se manifesta na primeira infância, a fase oral, anal e fálica. Mas o homem, ao final da primeira infância, perde o interesse pelas satisfações pulsionais, ou seja, não se percebe nenhuma manifestação de sexualidade. De acordo com Anna Freud, as moções pulsionais que haviam levado a criança a toda espécie de ações de satisfação não pereceram, apenas se apresentam menos perceptíveis do exterior, estão latentes, dormem dentro da criança para apenas voltarem a acordar com a energia reforçada na puberdade. Quaisquer que sejam os argumentos em favor da separação por sexo na escola, eles nunca serão mais fortes que os prejuízos causados por ela. O espaço do corpo na escola. No decreto,
O uso do espaço fala em 2 metros quadrados por aluno no ensino primário e 3 no ensino médio e superior. Seria impossível uma criança girar com os braços abertos. Por sorte, escolas não seguiram esse artigo. Segundo Foucault, isso seria para uma melhor economia de tempo e dos gestos, já que se buscava uma disciplina corporal desde o século XVIII. Gestos, tempos e espaço medidos, ordenados, controlados, econômicos. Segundo Foucault, um corpo bem treinado forma o contexto de realização do mínimo gesto. Uma boa caligrafia supõe uma ginástica. A disciplina na educação física vem das escolas religiosas e militares, portanto, não poderia se esperar outra coisa senão um espaço controlado. Em muitos casos, não se verifica a aplicação rigorosa da educação física. Há escolas que nem têm a educação física como disciplina obrigatória, porém, os conteúdos e os métodos retrógrados acabam por cumprir fielmente essas leis. Conclusão. Em 1983, Medina escrevia que a educação física precisava entrar em crise. A educação física sempre se fechou em casulos, tentando ficar de fora de crises políticas, sociais e econômicas. Era preciso mudar, pois havia cada vez menos educação física nas escolas, falta de preparo dos professores, separação entre meninos e meninas. Mas para mudar é preciso exigir da educação física o seu papel e mudanças. Assim, surge o discurso novo da educação física humana, transformadora e democrática. Uma educação de corpo inteiro, que o corpo inteiro seja matriculado na escola, não apenas a mente. As crianças são especialistas em brinquedo. A escola tem de levar em conta o conhecimento inicial da criança como ponto de partida. Todos os conhecimentos possam se entrelaçar num todo que garanta a esse aluno uma vida de participação social satisfatória, de dignidade, de justiça e felicidade. Tá aí, pessoal, mais um resumão de livros. Eu vou ficando por aqui. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Um abraço aí para vocês.